Olá, bom dia! Se para nós que estamos na cidade nem sempre é fácil ter acesso ao judiciário e a tudo aquilo que faz parte da chamada cidadania, imaginem para quem mora na zona rural, onde tudo é mais longe e mais difícil. Felizmente, no estado do Rio, essa realidade vem mudando para melhor e nós vamos entender o porquê. Daqui a pouquinho aqui no Programa do Bem, no Responsabilidade. Estamos de volta aqui com o Programa do Bem e nessa manhã recebendo Leonardo Rosa, defensor público, e Cristino Áureo, secretário de Estado de Agricultura e deputado estadual. Bom dia, que prazer recebê-los aqui. Bom dia, Cláudia. Já começar o fim de semana bem, né? Leonardo, queria começar com você com aquela pergunta básica, porque eu acho que todo mundo que está em casa já ouviu inúmeras vezes falar, é defensor público, vai falar com defensor público, as pessoas leem no jornal o que é isso. E quem não sabe o que é, na verdade, eu acho, né, Cristino, que deve ter até vergonha de perguntar, afinal de contas, o que é isso? O que é ser um defensor público? Defensor público é aquele, faz parte de uma instituição chamada Defensoria Pública, ingressa através de um concurso público, e a missão da Defensoria Pública e do defensor público é prestar assistência jurídica às pessoas que não têm dinheiro, não têm recursos financeiros para pagar advogado. Então, aquele cidadão que não tem dinheiro para pagar um advogado, para lhe orientar juridicamente, seja no âmbito de um processo, seja extrajudicialmente, essa pessoa então conta com um profissional que o Estado disponibiliza, que é o defensor público, que faz parte da Defensoria Pública. Então, isso é um cargo que é um concurso, você precisa ser bacharel em Direito, fazer o concurso, passar para a Defensoria, e aí não tem limite de idade, você... Não, basta que a pessoa seja formada em Direito, faça o concurso público, ingresse na instituição e comece então a exercer esse cargo de defensor público após esse concurso público que é realizado periodicamente pelo Estado. Né, Cristiano? Eu quero, enfim, só... Bom dia. Bom dia. Prazer de te ter aqui. É um prazer meu, Cláudia. Também dar um testemunho sobre o papel da Defensoria Pública no ambiente do Estado. Nós temos hoje assim, uma categoria que a cada vez mais recebe uma demanda da sociedade, porque, enfim, a defesa dos interesses, principalmente das pessoas que têm menos recursos, são pessoas das classes menos favorecidas, que têm que recorrer à defensoria. E, claramente, se avoluma um processo porque o quantitativo de profissionais é abaixo sempre da demanda que é apresentada. Mas a categoria, por outro lado, demonstra um vigor enorme, uma vontade enorme de servir, e a gente vê nesse aspecto da solidariedade, do voluntariado, muito da ação do defensor público. Então, é alguma coisa assim que contagia a gente ver o papel desempenhado, ver essa forma com que ele se desdobra, e certamente é uma instituição que precisa ser melhor conhecida e sempre bastante bem valorizada pelo quanto ela representa de possibilidade para a gente poder pacificar a sociedade, as comunidades de um modo geral. Leonardo, seguindo o que o Cristiano está falando, vou usar palavras bem simples, né, para que a gente traga o assunto bem para quem... Eu fico imaginando, assim, as pessoas que querem saber das coisas e às vezes, né, como eu já disse, ficam com constrangimento. É um assunto, a parte jurídica é sempre assim, caramba, eu não sei o que é isso, não vou perguntar, então vamos aproveitar esse espaço aqui hoje para explicar bastante. Eu imagino que vocês devem ter, como o Cristino falou, devem ser assolados, né, porque a população, na sua maioria, é de baixa renda, há muitos problemas a serem resolvidos, então vocês devem, cada um, você, por exemplo, deve ter uma quantidade enorme de processos a resolver e o seu tempo não deve ser suficiente, né? Com certeza, né? Como o nosso secretário de deputado disse, né, a nossa demanda cada vez cresce mais, né? Isso decorre não só da grande parcela da população que é pobre no Brasil, como também do empobrecimento de uma classe média que é constante, né, e frequente e de forma ininterrupta. Então, cada vez mais a defensoria é procurada por pessoas, não só do seu público-alvo, mas também como um novo público, que é a classe média que vem empobrecendo, não tem recurso para pagar um advogado, que é um serviço caro, evidentemente. Então, a defensoria recebe uma demanda muito grande de pessoas que batem a porta da instituição procurando socorro jurídico para resolver as suas mazelas. E a gente, infelizmente, a defensoria não tem um número suficiente de defensores para dar conta dessa enorme demanda.
É muito comum haver reclamações de filas longas, de pessoas que chegam de madrugada nas filas da defensoria, ou que demoram meses para serem atendidos. Isso é verdade, não nego aqui. Isso decorre não de uma vontade da instituição, como disse o Cristino, e sim da enorme demanda de procura de pessoas para a defensoria. As mazelas todas vêm para a defensoria para depois serem levadas até o Poder Judiciário. O critério é a ordem de chegada? Normalmente o critério é a ordem de chegada, salvo os casos urgentes que precisam de uma resposta mais rápida e mais emergencial, por exemplo, pessoas que foram presas ou pessoas que estão precisando de um remédio urgente para um problema de saúde, ou precisam de uma decisão judicial que determine a internação. Isso tem prioridade? Tem prioridade, sempre tem prioridade. E vocês, então, são clínicos gerais. Vocês, como advogados, bacharéis em direito, vocês têm que entender de todas as áreas da advocacia. Com certeza. O concurso público exige conhecimento de toda a matéria. Mas na nossa atuação, a defensoria ela é dividida por órgãos. Então, cada órgão tem uma temática própria, um assunto próprio para especializar e para melhorar o atendimento, a qualidade da ciência jurídica. Então, o cidadão que está com problema, meu problema é na vara de família. Ele vai procurar o defensor da vara de família, que só faz aquele assunto. Meu problema é criminal, é da vara criminal. Vai procurar um defensor que só atua na vara criminal. Maneira de especializar o defensor para que ele possa prestar um atendimento de maior qualidade para o seu assistido. E você, Cristino, fez uma parceria com a Defensoria Pública, com a Secretaria de Estado de Agricultura, é isso? Isso. Eu queria um pouco, Cláudia, falar, até na abertura foi muito feliz em colocar a diferença que às vezes existe no acesso ao serviço do judiciário entre a população urbana e a população rural. Você imagina que, para quem mora na cidade, já tem essas dificuldades, esses complicadores que o doutor Leonardo está falando aqui. Agora, quem mora na zona rural tem mais ainda, porque além do desconhecimento, às vezes, dos seus direitos, as pessoas ainda têm a dificuldade do acesso, da distância, da falta de possibilidade dessas informações chegarem lá no campo. Então, nós aproveitamos o programa Rio Rural, que é um programa que a gente já teve a oportunidade de debater aqui, mostrar o quanto essa parceria com o Banco Mundial nos permitiu chegar ao campo com uma série de iniciativas que passam pelo saneamento rural, pela melhoria das estradas vicinais, pela recuperação ambiental e agora uma faceta do programa Rio Rural, que é os aspectos ligados à cidadania, ou seja, o acesso da população aos serviços que são direitos dessas pessoas, mas que muitas vezes não são disponibilizados de maneira adequada. E com muita sensibilidade, o nosso querido defensor público geral, o meu caro amigo Raimundo, que vai estar com a gente aqui também num outro programa em breve, ele com rara sensibilidade e também através do Dr. Leonardo Rosa, que é o coordenador do núcleo que cuida exatamente de direitos humanos e também com uma equipe muito interessante, né? Tem lá a defensora Patrícia, né? Muito engajada, e toda uma equipe de profissionais que se juntou à nossa Superintendência de Desenvolvimento Rural Sustentável, que toca essa área de programa e que possibilitou uma série de ações que naturalmente eu vou pedir para o doutor Leonardo descrever para a gente, porque ele conhece muito melhor essa atuação, mas que eu desde já quero assim, registrar a gratidão da Secretaria de Agricultura, do próprio governador Sérgio Cabral, que reconhece esse papel importante da Defensoria para a gente poder alcançar esses objetivos junto à população rural, que é uma população que há muito tempo ela reivindica e merece essa atenção. Eu ia te perguntar qual era a sua área de atuação, mas ele já disse, você está então na parte de direitos humanos? Eu sou coordenador, hoje coordeno o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública. E como é que está, então, o encaminhamento desse processo? Porque eu imagino que o homem do campo está numa categoria ainda menos informada, né? Ele fica ali na vida rural, plantando, com toda aquela simplicidade, aquela inocência pertinente, peculiar do interior, como o Cristino já falou, né? Então eu imagino que ele esteja completamente alijado do conhecimento jurídico, do que ele pode fazer. Então que projeto bacana, conta um pouco pra gente. Esse projeto já é um projeto que envolve as microbacias, né? Isso é muito importante, porque o Estado, através da Secretaria de Agricultura, capitaneada pelo Cristino, está indo até o homem do campo. Normalmente o homem do campo ficava isolado, né? Não tinha acesso a nada, e agora o Estado está indo até ele e levando uma série de serviços para esse homem do campo,
infraestrutura. E a Defensoria é quem agradece, na verdade, a parceria com a Secretaria de Agricultura, porque a Defensoria está podendo ir até onde nunca foi. Atender um assistido que nunca conheceu. Não só porque ele não vinha até a Defensoria, porque ele está lá no campo. Porque ele desconhecia. Desconhecia, tem dificuldade de locomoção. E a Defensoria também não ia até ele. Então a Defensoria está podendo hoje, com essa parceria com a Secretaria de Agricultura, realizar algo que nunca realizou, que é ir até o seu assistido. Em vez do assistido procurar os nossos órgãos, os nossos prédios, os nossos gabinetes, nós estamos nos deslocando até o local onde ele está. Como isso funciona? Nós vamos, junto com a Secretaria, em várias comunidades rurais, no interior, está muito localizado no norte fluminense, vai se expandir para o estado inteiro esse serviço. Então nós vamos até a comunidade com os extensionistas da Secretaria e fazemos reuniões, a orientação jurídica, a orientação técnica sobre o meio ambiente para essas pessoas, educando essas pessoas para que elas possam realizar ali a sua atividade de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e, claro, beneficiando a si próprias e, obviamente, que toda a população do estado que vai se beneficiar com uma atividade rural, agrícola, bem feita e respeitando principalmente o meio ambiente. E nesse pacote de serviços de orientação jurídica, ambiental, também a Defensoria está sentindo uma demanda muito grande de outras questões jurídicas, que essa pessoa não conhecia, era completamente alheia a essas questões, e estão podendo agora ter contato com o direito. Então, para a Defensoria Pública, na verdade, a parceria é extremamente vantajosa e inédita no Estado de Janeiro, até onde eu tenho conhecimento, e vai render frutos assim excepcionais, não só para aquela população, mas principalmente para toda a sociedade do Rio de Janeiro. Uma parceria inédita, né? Na verdade, ela é inédita no Brasil, né? Nós tivemos agora o testemunho da equipe do Banco Mundial, um diretor do Banco Mundial, que até a origem dele é na África, no Senegal, é o dirigente principal do Banco Mundial para a América Latina e que esteve conosco visitando uma comunidade no município de Porciúncula, lá em Santa Clara, né? Ele que já viu programas no mundo inteiro, já participou de ações humanitárias na África, na Ásia, um homem muito experimentado. Ele esteve nessa comunidade e se emocionou muito, chegou mesmo a chorar diante dos depoimentos espontâneos das pessoas que veem nesses programas, não uma ação política, não um marketing eleitoral, nada disso. Estão vendo ali uma ação muito dedicada, voluntária. Esse pessoal da Defensoria está saindo dessas reuniões meia-noite, 1h da manhã, junto com o nosso pessoal da Secretaria e dando de si fora do horário, porque o agricultor trabalha o dia todo e você só consegue se reunir com ele à noite, lá na sala de aula de uma escola pública. E eu queria chamar a atenção de um aspecto, além daquilo que foi colocado sobre orientação legal, sobre meio ambiente, por exemplo, que é muito importante, porque tradicionalmente o agricultor é visto como o vilão do meio ambiente. Ele muitas vezes, ele erra na aplicação da legislação ambiental. Por desconhecimento. Por total desconhecimento. E por práticas que vêm seculares, aprendendo dos seus pais, que por sua vez não tinham qualquer orientação. Na época dos seus avós sequer havia uma legislação ambiental. Então, o que hoje... Nem se falava em camada de ozônio, nem nada disso, né? Isso tudo é muito moderno. Imagina, o homem urbano comete absurdos diante do ambiente das cidades e não tem o mesmo nível de cobrança, ou a ele não é imputada a cobrança no nível que é na zona rural. E um outro aspecto que a gente defende há muito tempo é que a mulher, seja urbana ou rural, ela tem 3 turnos de trabalho, 4 turnos de trabalho. Porque, além de mãe, de esposa, né, de funções de dona de casa, ela trabalha fora, ela executa 1000 tarefas, e no campo é ainda mais grave porque essa mulher, com uma fragilidade física típica da mulher, executa tarefas muito pesadas e muito penosas. E elas desconhecem que podem ter uma aposentadoria rural, desempenhando suas tarefas e contando para isso as suas atividades de mãe, de quem cuida do lar. Então, isso é uma ação de cidadania muito importante que a Defensoria vem levando ao campo, ou seja, proporcionando a essas mulheres que antes pensavam que só o marido poderia ser aposentado lá no ambiente rural, porque ele é que toca mais a atividade rural, talvez há mais tempo, começa a ganhar esse outro conhecimento, e isso são pérolas que a gente está juntando no meio dessa confusão, né, que é a legislação, e conseguindo com isso
proporcionar um trabalho muito digno e muito bacana. Muito interessante você estar falando isso,